que tá jogando muito mais que o Inter. Claro que não. O Meneghetti perdeu uma ótima oportunidade nesse período de férias de fazer aquele ralo que eu pedi para tu fazer aqui, que é o ralo em que as teses do Ribeiro escorrem, às vezes durante o mesmo programa. Ele abre o programa falando do trabalho aceitável e nesse momento ele diz que o treinador não tem convicção. O treinador que não tem convicção, o trabalho obviamente não é aceitável. Fim, acabou a discussão, vamos falar do Grêmio. Depois quem fala com a verve, enfeita as palavras. O que eu quero dizer, Ribeiro, é o seguinte, o problema do Inter não é só o Diego Aguirre. Claro que não. A qualidade individual de alguns jogadores vem comprometendo. E outra, o time, exatamente, o time do Internacional está sentindo também no aspecto emocional. Mas está pesando. Ontem ocorreu um episódio no Beira-Rio em que um torcedor xingou o Fabrício no intervalo. E eu até interrompi o trabalho da reportagem, porque eu estava visualizando a cena da cabine. Tem equilíbrio. O torcedor foi xingar o Fabrício revidou a agressão verbal do torcedor, foi com o dedo em riste e tal, foi contido o Fabrício e levado. Não acho correto o torcedor fazer isso. Isso está desequilibrando o time. E isso também é preocupante, porque o time está ficando inseguro. Aliás, sobre isso, o torcedor que xingou o Fabrício foi retirado da arquibancada. Não pode. Eu gostaria de saber, a não ser que ele tenha cometido algum ato ou levado para outro setor. Eu não sei. Agora, por ter xingado o Fabrício, ele não pode ser retirado do estádio, hein? Eu gostaria de mais explicações sobre isso. Mas o que fez o torcedor para ser retirado? A questão é o seguinte, é que torcedores que estavam ao lado dele reprovaram a conduta. Tá, mas qual foi a conduta? Não, ele xingou o Fabrício, não sei, mas é que daqui a pouco poderia gerar uma discussão na arquibancada. Mas ele tem direito de xingar o Fabrício. Não, direito ele tem, ele não pode brigar com os outros. Em outro setor para prever Eu acho que aconteceu isso, tá? Sim. Ele foi retirado, pelo menos do que eu vi da cabine, ele foi retirado do anel inferior do cara xinga o Fabrício, não pode, mas o cara fumar maconha no estádio pode. E a gente sabe que tá cheio disso aí. Isso aí acontece. Ninguém faz nada. E outra coisa, o torcedor não pode revidar, o jogador não pode revidar um xingamento do torcedor nunca. Eu também acho. Nunca. Claro. Imagina, Baldasso, se as pessoas que, claro, só te elogiam, mas tu passa num shopping e tal, e alguém te critica, tu não vai. Esse é o meu dia a dia, pelo menos, Bernardo. O meu dia a dia é esse. Se xingar todo dia, ou nas redes sociais, ou nos lugares. Faz parte tu contratou, não sei quem, mas tu Como é que tu insiste com o Ribeiro Neto no programa, Deve ser o teu dia a dia também. Isso aí tem que responder de forma civilizada, né? Claro. Alô, Gonçalo. Meneghetti, hoje tem jogaço em Paris, às 5 horas da tarde, tem França e Brasil, reeditando mais uma vez a final da Copa do Mundo de 1998. O jogo será, inclusive, no Stade de France, o mesmo palco daquela decisão. O técnico Dunga não terá o Diego Tardelli, que foi cortado por lesão, e o Roberto Firmino, destaque do campeonato alemão pelo Hoffenheim. Ele deve ser titular ao lado do Neymar, formando uma dupla de ataque. O time do Brasil deve ter Diego Alves, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Felipe Luiz, Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar, William, Roberto Firmino e mais à frente o Neymar. Na França o destaque é o Benzema, porque o Pogba também foi cortado por lesão. Do Palmeiras sobre o São Paulo. Rogério Ceni cometeu uma barbeiragem ontem. Pode colocar os gols aí, mas teve lance já nos primeiros minutos, né, Chico? Teve um lance envolvendo o Dudu e o Tolói, né? O Dudu foi malandrinho, deixou o Agora, o Rogério Ceni falhou, né? Mas foi um golaço, hein, cara? O cara na hora do gol eu achei que não, mas na saída de bola sim, mas foi um golaço. Golaço e falha, eu acho. O mérito do cara que fez o gol. Teve os dois, o cara acertou o chute e o Rogério poderia ter feito. O Rafael Marques está fazendo o segundo. 80% para mim é falha do Rogério Ceni. O cara dá um chutão para cima. Mas ele chuta consciente. Que consciente, mano. Mas qualquer goleiro defenderia aquilo, vamos deixar bem claro, tá certo. Obrigado pelo respeito. É que saiu assim, tranquilo. Olha aqui, ó, o cara deu um balão e acertou assim num local que ele nunca imaginou. Ele mata no peito a bola do Rogério, mata no peito. Eu vou ser elegante contigo, tá? Obrigado. Mas quem já jogou futebol sabe que se tu quer fazer o gol dali, tu vai chutar a bola de chapa. Ele deu um balão e acertou na lua. É isso aí. É que Chico, rapaz. Ele deu um balão com o olho fechado. A intenção dele era fazer o gol. Ele chutou, deu um balão. Pelo amor de Deus, deixa outra pessoa falar no programa, Ribeiro. É claro que ele chuta consciente, só que qualquer goleiro defenderia. Não sei. É uma falha. Eu acho que o Rogério falhou também, mas o cara acerta o chute do meio da rua, onde a bola tinha que entrar. Não, aí que tá. Ele acerta Se ele dá de gol. chapa, dá tempo do Rogério chegar. O Alisson encaixaria essa bola. Mas daí que tá, Chico, eu acho a falha mais grave, que eu acho que o Rogério chegou na bola e errou. Isso aí. Errou. Ele chegou na bola. Tá, mas eu vou te dizer qual foi a passada do braço, né? A gente vendo o lance com a câmera de trás do gol,
O problema é que ele saiu errado e demorou para voltar. Não acreditou que o cara fizesse Ele saiu errado e ficou parado na mesma posição que ele bateu a bola. O Muricy tá a perigo lá, hein? Tem um fogo amigo lá dos dirigentes do São Paulo. Uma reunião marcada hoje para cobrar os jogadores, cobrar o treinador, porque essa direção engoliu o Muricy, né? O Carlos Miguel Aidar não queria o Muricy, nunca gostou do Muricy. E publicamente cobrou ele, que deu time, deu grupo e disse que, grupo ele tem que ganhar alguma coisa. Meio que expondo o treinador. E aí o treinador, que o Muricy a gente conhece, foi para a coletiva, disse que não gostou, disse que não agrega nada, já criou um bate-boca. O Juvenal, que é o ex-presidente, já criticou. Um pastel que está sendo feito lá. E claro, isso afeta dentro do grupo, né? O São Paulo não consegue jogar bem e tem jogador, né? Eu fiquei impressionado. Acho que não. Eu fiquei impressionado com a imagem do Muricy na coletiva. Abatido, né? Olha, o Muricy até pouco tempo teve doente, né? Tu não tem tranquilidade para trabalhar. Até por isso, algumas pessoas já se alçam, especialmente nas redes sociais, falando em Muricy no Inter. Esqueçam isso. O Muricy não vai sair de São Paulo. Eu acho que ele pode sair do São Paulo. Isso, mas não de São Paulo. Ele não vai sair. Já anunciou que encerraria, pelo menos passaria por um período sabático ao final do ano. Então, se ele sai agora do São Paulo, acho que ele não pega nenhuma outra. Não, o Muricy tem que ir para casa. É isso aí. Descansar. É isso aí. E tem o gol do Leandro Damião, né, no finalzinho. Tem gol do Damião? Tem gol, ele tá fora, ele tá... Olha, o Damião tem 9 gols em 12 jogos pelo Cruzeiro. Depois eu quero uma passagem. Olha, o Damião, eu acho que o Cruzeiro foi pra Sabia que ele tinha ido pro Cruzeiro? 43 Sabia que ele tinha ido pro Cruzeiro? Sim. Tá. Ele saiu do Inter, inclusive passou pelo Santos. Não foi bem no Santos, aliás. Vou ver ele do time Contra o Mamoré. Saiu perdendo o Cruzeiro. Então ele tava perdendo o jogo, isso aí foi 40 a 0, foi no finalzinho do jogo. Esse time disputa a Libertadores da América. Ribeiro, deixa a gente te informar o seguinte, teve uma dificuldade aí nesse período. Pô, e olha que belo gol, ele tira do goleiro. O Damião, o Brasil inteiro fala da recuperação a pleno de Leandro Damião. Que bom, fico feliz de saber isso. Então, assim, às vezes... Olha como ele tira do goleiro com velocidade. Esse é o Damião, que um lampejo, um facho do que a gente já viu. Eu acho que tá voltando o Damião. Não, e tá no momento em que o Cruzeiro não está lá tão bem. É verdade. Porque se imaginou... mais valoriza... Se imaginou que ele ia entrar num time encaixado, né? O Cruzeiro não tá tão bem. Sim, porque perdeu seus dois principais jogadores. O Cruzeiro é o seguinte, brasileiro. Talvez você não saiba disso. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, sobrando em campo nos 2 anos. Sim. E se esperava que o Cruzeiro fosse passear na Libertadores da América. Pois é, e o Cruzeiro está cambaleando. Perdeu os 2 jogadores da seleção. Essa informação nova para o Ribeiro Neto, que o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart foram embora do Cruzeiro. E só o Diego Aguirre tem problemas. Tu vê. O fato do Cruzeiro, do Marcelo Oliveira merecer ser criticado, não diz que o Diego Aguirre não possa ser criticado. Não, deixa eu te explicar uma coisa, Ribeiro. A gente faz o Donos da Bola Rio Grande do Sul. Se a gente estivesse em Minas, talvez a gente tivesse criticado o Marcelo Oliveira. Se o Internacional tivesse mandado embora os seus 2 principais jogadores, as atenuantes para o Aguirre estariam sendo colocadas aqui. Não é o caso. O Inter continua com seus melhores jogadores e teve mais jogadores contratados ainda. Vinícius, por exemplo, continua aí. Vinícius. Que acha ele um dos melhores jogadores. Aliás, ontem... Jorge Henrique. Vinícius e Jorge Henrique ficaram aí. Vinícius e Jorge Henrique estão aí. O D'Alessandro voltou, o D'Alessandro entrou no time do Inter ontem, melhorou e mais uma vez o D'Alessandro sublinhou que é o melhor jogador do Internacional, continua sendo o melhor jogador do grupo e determinante para o Internacional. Sabe que eu achei... Não é Vinícius, é Fabrício. Desculpa, Fabrício. Eu achei interessante... Abraço ao Vinícius, né? Eu achei interessante a composição de grupo do Internacional. Interessante não, achei até um pouco preocupante, porque no banco de reservas, um zagueiro, um goleiro e o resto tudo meio campista. Teve um volante, que foi o Rodrigo Dourado, né, o Alan Costa e o Muriel. E o Luque. E o resto não, o Luque não ficou. E o resto tudo jogadores do meio. E aí é que se perdeu a possibilidade de alternar a forma do Inter jogar, porque ele pode variar, ele tem jogador para isso. Uma coisa, eu concordo com o Fabiano Baldassi, que para mim é uma tristeza dizer isso, mas o Inter tem que jogar com o seu time titular sempre. E qual é a informação em relação a isso? É de que rasgaram o planejamento inicial e vão colocar agora vai jogar contra a União Frederiquense. Parece que sim. A informação é de que o Inter vai usar no máximo de partidas possível. Eu não vejo como uma mudança ou uma confirmação de que será. A informação que eu tenho é que o Inter está. O planejamento previa o seguinte, e é um time reserva para lá. O planejamento era esse. E pelo menos em mais uma oportunidade até jogar de novo da Libertadores, seria time reserva também. Me parece, a informação que temos é que o Inter
rasgou o planejamento e vai colocar titulares diante da necessidade. Se fez isso, parabéns. Eu acho que o indicativo foi o D'Alessandro ter entrado ontem, né? Também acho. O D'Alessandro não teria por que entrar contra o Avenida, mas ele foi colocado no banco e na primeira substituição já colocaram ele. E outro ponto, o Diego Aguirre, que chamou a atenção ontem, porque a gente chegou a falar aqui, e até eu disse que o Diego Aguirre conversou com o Alex, diante de uma possibilidade de ser utilizado na ala pela esquerda. O Diego Aguirre ontem, o Gonçalo entrevistou o Diego Aguirre antes de começar o jogo, e ele admitiu que não pensa nesse momento na possibilidade dessa utilização. No lado direito ele usou o Jorge Henrique, porque o Léo fez uma partida sofrível, só que com a lesão do Nico ele deslocou o Jorge Henrique para o meio e o Hernando terminou o jogo como lateral direito. Não ficou bom, não. O STJD se julgou incompetente. Congela, para aqui. Dá pra parar aqui, Paulinho? Dá para encerrar e ir pro break? Não dá? Bom, o STJD se julgou incompetente, uma decisão sábia, aliás, para tomar uma posição sobre a punição imposta pela Federação Italiana ao jogador Christian Rodrigues. Nós temos o diretor de futebol do Grêmio, César Pacheco, falando sobre o que o clube irá fazer para livrar Cebola de cumprir esta pena. O Grêmio já desde ontem já está trabalhando em cima disso, né? Para o Christian poder disputar jogos pelo Campeonato Nacional, no caso da Copa do Brasil, ele tem que ser liberado desses jogos, aí no mínimo baixar a pena, já que o tribunal nosso, por ser um caso inédito, não autorizou essa conversão da pena em cestas básicas. Deveria se cumprir a pena no Brasil pela mesma legislação, mas como foi um caso inédito, o STJD não quis ter essa responsabilidade de fazer uma liberação que poderia ter um problema criando uma jurisprudência para o futuro, né? É a primeira vez que acontece um caso desse, de um jogador vindo do exterior para o Brasil e vir com uma punição já comprado por outro clube. Então eu acho que houve um cuidado grande do STJD. Não sei se foi a decisão certa, mas nós temos que aceitar a decisão que os juízes tiveram e vamos batalhar agora na Itália. O Christian tem um amigo advogado e o Grêmio contratou um advogado também na Itália. Nós temos razões e temos certeza que eles podem aceitar isso aí e que a pena não seja aplicada da forma como ela foi, porque o Parma não mandou advogado e teve problemas de ele ser condenado à revelia. Quer dizer, pelo menos ele teria que ter uma defesa. Essa é a tese que o Grêmio deve estar usando. O departamento jurídico é muito capaz e com certeza vai reverter essa situação. Todo mundo tem um amigo advogado, né? Não é só o Christian Cebola. Todo mundo. São ótimos. Aliás, conselho para quem não tenha. Tenha um. Tem. A argumentação do Grêmio para conseguir a reversão lá na Itália, além do advogado, ela é bastante interessante, porque o jogador não teve direito à defesa, Meneghetti. Foi julgado a revelia porque o Parma já tinha se desarticulado e mais ainda o seu departamento jurídico. Não tinha nem dinheiro para pagar um advogado. Ou seja, o jogador não pôde se defender. É uma boa argumentação. Agora é o seguinte, o que eu lamento é que isso aí ele só pode cumprir a pena em competições organizadas pela CBF. Exato. Copa do Brasil ou seria o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, isso mostra como a FIFA enxerga os campeonatos estaduais, né? Não existe. A Federação Gaúcha não existe para a FIFA, o Campeonato Regional é algo de Marte, lá deve se jogar também, né, Ribeiro Neto? Então, os caras vieram aqui para a Copa do Mundo sem saber que se joga o Campeonato Estadual. Não, e tem Parma para eles. Nossa. E tem uma situação curiosa, né? Só foi horrível, cara. Tem uma situação curiosa. Se o Grêmio jogar os 2 jogos contra o Campinense da Paraíba, por exemplo, são menos jogos que ele vai cumprir no Brasileiro. Só que aí o Grêmio teria que não eliminar o Campinense no primeiro jogo. Para ter o jogo de volta e tu forçar. Mas a segunda fase do Brasil é antes de começar o Brasileirão? Não, acho que só a primeira. A segunda fase, acho que não. Acho que só a primeira. Vai ter que cumprir a Copa do Brasil, então. Não. Mas é que tu já mata 2. Mas pega mais um. Exato. Tu diminui o número Mas acho que o Grêmio não teria por que fazer isso, né? Elimina por causa de um jogador, né? Ele o Grêmio não vai eliminar o Campinense na primeira partida. Eu acho que bom, então já está decretado, tudo bem, já pode fazer deixa eu entender. O Diego Aguirre faz um bom trabalho e o Grêmio tá mal, na tua análise. Não. Eu realmente estava em Marte, porque quando o Grêmio saiu aqui, o Grêmio estava taxado para ir embora, né? Ele estava mal. Cair, não sei o que. Aí não sabe, o Grêmio contratou jogadores. O Juliano que tu questionava até aqui, eu quero ver o Ribeiro. Tu que gosta de tabela, olha a tabela do Gauchão aí. Olha a tabela do Gauchão. Para gosta de tabela. Para o Grêmio vale. Se pra ti vale pro Inter, vale pro Grêmio, né? Torcedor, fique calmo. Porque se em 20 dias o Grêmio agora vem pro o Grêmio passou em 20 dias, o Grêmio passou de um time que ia cair para esse Barcelona, o Inter pode. O Barcelona o Inter pode.
pode. Não, aí tu tá tratando de forma jocosa as nossas teses. O Grêmio evoluiu, Ribeiro. Tá bom, então. O Grêmio evoluiu, o Grêmio cresceu, agregou jogadores. Eu fiquei fora. Ó, tu não sabe, tá? Eu vou te dizer.